A igreja está um pouco vazia, mas nós temos certeza que os anjos estão aqui também. Então, com a presença deles, a gente está animado, né, para mais um culto a Deus. E apesar dessa chuva, a gente está aqui. A gente fica feliz, né, porque por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos na sua presença. Isso, para falarmos com o nosso Deus em oração. Grande e poderoso Pai, toda a honra e toda a glória seja para o teu santo nome, Senhor. Nós te damos graças e louvores porque a tua misericórdia e o teu amor dura para sempre. Ele alcançou o nosso coração, Senhor, tão longe por causa do seu grande amor, Senhor nosso Deus. Por isso nós te agradecemos e te louvamos o teu santo nome. Te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor nosso Deus, e por estar na tua casa, Senhor nosso Deus, para louvar e bendizer o teu santo nome. Amém. Nosso Deus, nós ofertamos esse culto ao teu santo nome, Senhor nosso Deus. Queremos te pedir que o teu Espírito, Senhor, faça presente em nosso meio, em nossos corações. Abençoe também a mensagem, o mensageiro, que todos nós possamos sair satisfeitos com a tua palavra, Senhor nosso Deus. Alimenta-nos com o pão, o maná do céu, Senhor nosso Deus. Pedimos, agradecemos, Senhor nosso Deus, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Boas-vindas a todos que estão aqui, né? A gente já deu no início, mas é muito bom a gente estar na casa de Deus para adorá-lo, né? Para a gente poder adorar Ele. Só Ele é digno de todo louvor, toda gratidão. Agora, nesse momento, a gente vai pôr o hino lá de agradecimentos. E você que se preparou, ou tem o desejo de agradecer a Deus com aquilo que Deus tem te dado, é o momento agora. Tudo
de pé. Vamos. Mais uma vez, Pai, temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, pela luz que conhecemos e que nós possamos honrar aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Purifica a nossa vida e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesta noite aí, os pregadores, né? Eu vejo assim que esse mês os pregadores têm trazido aqui uma mensagem de coragem. Não sei o que vai ser hoje. O Espírito Santo sabe que nós precisamos. Mas eu tenho sentido que nesse mês, principalmente os pregadores de domingo, têm trazido uma mensagem de coragem para a nossa igreja. Então, que Deus possa abençoar hoje. Hoje eu convidei o Júnior. O Júnior, a gente fala que quem põe a pregador aqui é Deus. E no meio da semana teve uma interferência. Era para ser o pastor Maurici. Mas não deu certo e é o Júnior mesmo, que o Espírito Santo escolheu. Então, Júnior, seja bem-vindo aqui. E que Deus possa te usar nesses momentos aqui. E pôr a porção dobrada nos teus lábios. E que nós, como os ouvintes, possamos escutar a voz do Espírito Santo e pôr em prática. Boa noite a todos, né? Mas antes de nós abrirmos a palavra, né, nós teremos uma mensagem musical e eu convido, né, a dupla de dois da mensagem musical. Que nós possamos também se achegar mais perto de Deus, né, com a mensagem cantada. Eu sonhei que numa praia encontrei duas pegadas na areia deixadas por mim. E do meu lado alguém outras pegadas deixou. Era o Senhor que comigo andava também. Contigo eu estou, não te assombres, porque sou teu Deus. Te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. E quando algum sonho te perturbar, jamais acorde, porque vou estar sempre alterando ao teu lado para te amparar. Quando olhei para trás, só uma pegada encontrei, justo agora que eu mais precisava de ti. Tu me disseste, Senhor, sempre contigo estarei, nos meus momentos de angústia, tristeza e dor. Não temas, porque contigo eu estou. Não te assombres, porque sou teu Deus. Te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. E quando algum sonho te perturbar, jamais acorde, porque vou estar
sempre andando ao teu lado pra te amparar. Não temas, porque contigo eu estou. Não te assombres, porque sou teu Deus. Te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. E quando algum sonho te perturbar, jamais acorde, porque vou estar te carregando no colo pra onda passar. Te carregando no colo pra onda passar. Amém. Amém. Amém, né? Jesus está nos carregando no colo para que essa onda possa passar. Tempo de frio, né? Promessa de esfriar um pouco mais. Chuva, temporal, né? Marlene estava comentando comigo que ontem estava difícil chegar na casa dela ontem à noite, porque muita chuva e as ruas meio interditadas, e ela disse que não tem medo e ficou com medo. Eu falei, olha, eu que sou homem tenho medo de chuva, né? Temporal normalmente é complicado. Confesso para vocês que eu me assusto um pouco. E me assusta também pensar que muitas famílias, né, perdem o pouco que têm ou tudo que têm. Poucas famílias têm o privilégio de conhecer a Deus, assim como aquela família ontem, na doxologia lá, né, teve ali o momento do ofertório ali, o testemunho daquela família, né, que perdeu tudo e mais um pouco na enchente, mas confiança em Deus, recuperaram, né, assim como o Jó, muito mais do que tinha. O tema que foi escolhido hoje é um tema que há alguns dias umas 3 pessoas diferentes me perguntaram. Eu expliquei em cima do que eu sabia e quando o irmão Jair me convidou para pregar, falei, acho que eu vou pregar sobre esse tema. Aí fui pesquisar e descobri que o que eu sabia era muito pouco, né? Mas a Bíblia nos ensina bastante e outros livros também nos ensinam bastante. Nós vamos falar sobre os santos do Novo Testamento. Em Levíticos 19, 2, aquele que tem sua Bíblia pode acompanhar pela Bíblia ou acompanha pelo telão. Levíticos 19, 2. Diz bem assim: fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É um texto assim interessante, né? E Pedro diz também, né? Sede santo, assim como santo é vosso Deus. Paulo comenta algo a respeito disso. Você ser santo, o que é ser santo, né? Infelizmente, as pessoas têm uma noção diferenciada do que é ser santo. Acredita que ser santo é ser uma pessoa beatificada ou canonizada. Acredita que ser santo é uma pessoa que não comete pecado. Acredita que ser santo é a pessoa que realizou algum milagre. E, na verdade, de acordo com o texto original, né, diz bem assim: sede separado, né? Seja separado, assim como separado é o vosso Deus. O vosso Deus, ele não se mistura. É semelhante a você colocar azeite sobre a água, né?
no mesmo copo ali, no mesmo recipiente. O azeite vai estar ali junto com a água, mas ele não se mistura, ele vai se destacar. E é essa a vontade de Deus para mim e para você. Que nós no mundo se destacamos. Sejamos diferentes. As pessoas ao olharem para nós, vejam, olha, essa pessoa, ela tem algo de especial. Tem algo de diferente, eu preciso saber o que é. E a pessoa vai na curiosidade e começa a querer conhecer. E é onde você tem a oportunidade de mostrar o Evangelho. Mas o interessante é que Jesus ele escolheu alguns homens. E com o passar do tempo, esses homens foram considerados santos naquele sistema de canonizado, beatificado. Não santos na questão apenas de ser separado. Porque esses homens, no meio de uma multidão, Jesus passava pelas cidades, no meio de uma multidão, Jesus escolheu apenas 12. Né? O privilégio desses homens. Seria semelhante a Jesus estar hoje aqui. Né? A igreja parece um pouco vazia, não, mas tem muitos membros. É que alguns não vieram e está fazendo falta, mas é uma igreja com capacidade para 256, 280 pessoas, sentado aproximadamente, então os que tem não preenche. Mas tem bastante gente. Nesse número de pessoas que tem aqui, era como se Jesus chegasse e selecionasse apenas alguns. Chamasse o Levi, chamasse a Karina, chamasse o irmão Daniel, né? Chamasse a Betina, chamasse o Vinícius, chamasse o Clodoaldo, chamasse o irmão Luiz Amir, fosse chamando, né? Chamasse a Sueli também, como se ele fosse chamando alguns, né? E deixasse ali os demais apenas para escutarem. E Jesus ele escolheu esses homens. Mateus 10, do 2 ao 4 diz o nome deles, né? Existe uma música infantil que canta todos eles, né? Acredito que o Rudinei deve conhecer essa música. E o nome deles são André, Bartolomeu, Felipe, João, Judas Tadeu, Judas Iscariote, Mateus, Pedro, né? Ou Simão Pedro, Simão, o Zelote, Tiago Maior, Tiago Menor e Tomé. Quando diz a respeito de Tiago, há uma confusão, porque a Bíblia ela menciona pelo menos 3 Tiagos. Então, quando chega na hora de dizer o fato de cada um deles, fica complicado. Mas esses homens andaram com Jesus, pregaram com Jesus e tiveram a oportunidade de aprender junto com o Mestre. É muito interessante quando você estuda, né, você tem a oportunidade de pegar a lição de escola sabatina e você estudar a lição de escola sabatina. É muito gostoso. Você aprende ali e isso fica nitidamente assim na tua memória quando você vem na classe, o professor ensina, isso é bem interessante. Mas no ano de 2002 eu estava no UNASP. Existia uma lição sobre Apocalipse e aquela semana o pastor Tim, doutor em profecias bíblicas pela Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, Universidade Adventista. Ele estava lá no NASP e ele estava passando ali a lição aquela semana. O interessante é que a lição daquele ano foi ele mesmo que ajudou a abordar os temas. Então era uma oportunidade única, pois você agora estudava direto com o professor, direto com o mestre, direto com quem entendia do assunto ali. Numa proporção muito maior, esses 12 homens estudaram com Jesus. Aquele que inspirou a Bíblia, aquele que inspirou os profetas no passado, aquele que trouxera conhecimento a todos os homens. E esses homens teve essa oportunidade. Mas esses homens também tiveram alguns problemas na vida. O primeiro deles foi a perda de Jesus. Perda essa que foi saneada, perda essa que foi recuperada quando Jesus ressuscitou e passou com ele 40 dias. Ontem nós tivemos uma explicação a respeito do santuário um pouco, a respeito dos 40 dias ali, um cálculo ali, né, que se antecedia, né, ao Pentecoste,
Mas o interessante é que esses homens estavam agora recuperados. E continuou a pregação do Evangelho. Mas só que nem sempre, quando você tem uma verdade para dizer, você encontra alguém que goste de ouvir a verdade. Você encontra muitas pessoas que preferem viver na mentira. Então esses homens, quando estavam pregando a verdade sobre a salvação, sobre o reino dos céus, encontraram pessoas que preferiam viver na mentira. E esses homens foram brutalmente assassinados, mortos, né? No relato consta apenas dois que morreram de morte naturais. Um morreu por escolha. Sendo que Pedro, né, o livro de João, ele nos dá a entender, né, que Pedro, ele morreu em Roma, mas Clemente, né, ele que morreu no ano 95 depois de Cristo, ele disse, né, quando que Pedro havia morrido, por volta do ano 64 por Nero. Pedro morreu 3 anos antes de Paulo. Pedro morreu na mesma época que ocorreu o incêndio em Roma. Morreu na mesma época que ocorreu o incêndio em Roma. Então, só para a gente entendermos, funcionava da seguinte forma. Nero não funcionava muito bem das ideias, né? Digamos assim, o português correto. Num belo dia, Nero olhou ali a cidade de Roma e ele falou, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que essa cidade ela está meio apagada. E foi chegando o entardecer e ele falou, continua apagada e está piorando a situação. E ele foi e ateou fogo em Roma. Sendo que, quando ele ateou fogo em Roma, foi um fogo tão devastador que atingiu cerca de 8 bairros de 14 bairros de Roma. Então a cidade ficou totalmente em chamas. Numa proporção, seria semelhante a atear fogo em Curitiba. Curitiba é uma cidade com 76 bairros, e desses 76 bairros, 49 foram destruídos. Né? Então, para vocês terem uma noção da proporção. Sendo que, quando o fogo atingiu, e ele ficou da colina olhando, quando ele voltou para o palácio, ele disse que estava se defendendo, aí viu todo aquele alvoroço, né? E ele já estava numa fase assim meio complicada, porque ele andava fazendo loucura, ele viu que sua cabeça poderia ir a prêmio, ele acusou os cristãos. Quando ele acusou os cristãos, que na época já não era muito aceito, né? Já havia uma certa perseguição, meio isolada, mas havia uma perseguição. Quando ele acusou os cristãos, aí todo o povo se voltou contra os cristãos. Não só os que sobreviveram de Roma, mas todas ali as nações. E nesse mesmo quadro, né, Paulo já estava preso, nesse mesmo quadro foram quando pegaram Pedro e crucificaram Pedro. Eles colocavam estacas assim de cristãos sobre o palácio, assim, né, e ateavam fogo, e Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. André, né, diz que André ele foi crucificado, né, na Escócia, de uma forma de onde hoje é a Escócia, uma cruz em forma de X, né? Então assim, pegou um certo povo que eles não colocavam em cruz altas, não penduravam em madeiros altos, pois dava muito trabalho. Então pegava umas estacas, colocava em forma de X, amarrava o camarada, né? E ali deixava lá amarrado lá um certo tempo, isso é quando não ateava fogo. Fica naquela forma, né? Então deixava dessa forma lá e isso é quando não ateava fogo. E ele foi no ano 58 da nossa era. Temos também, aqui diz a respeito de Tiago, né? Tiago é o irmão de João,
O interessante é que esse é o único que a Bíblia diz assim claramente como que ele foi morto, né? Como que ele foi morto? Ele foi morto por Herodes, foi mandado ser degolado por volta do ano 40 da nossa era. Temos também João. João, ele morreu de causas naturais, né? Viveu cerca aí de 100 anos, ou mais de 100 anos, né? E ele foi, no ano 89, ele foi levado pelo imperador Domiciliano, né, até Roma, onde foi condenado à morte, e a sua pena seria ser jogado num caldeirão de azeite fervendo, né, e ele, com a graça de Deus, ele caiu no caldeirão, saiu nadando, foi lá para o outro lado lá. Aí pegaram ele e aprisionaram ele na ilha de Pátimo, onde ficou ali, onde ele escreveu as cartas do Apocalipse. O interessante é que as cartas do Apocalipse, depois eles até questionam por que as cartas do Apocalipse é escrito em grego, se João não era grego, não conhecia a linguagem grega. É que essa ilha era uma ilha que ele não estava sozinho nessa ilha como todos os mundos pensam. Era uma ilha que funcionava como um sistema de presídio. Então tinha gente de toda a região ali, de todo local. Então lá ele aprendeu vários dialetos, várias línguas, né? E lá ele conheceu ali a linguagem, a escrita grega, tal, e foi quando ele escreveu o livro de Apocalipse, também em grego, né? Tem alguns textos em hebraico, outros em aramaico, mas alguns textos em grego que não se contradizem, né? O interessante é que existem alguns textos assim. Ele começa, um exemplo, ele escreve João 3:20, né, que diz eis que estou à porta e bato, né? Apocalipse, né? Apocalipse 3:20. E o 21 escreve o 20 em aramaico, o 21 de repente em grego e depois em hebraico. Ele vai ali meio que oscilando. Depois nós temos Filipe, né? Filipe diz que ele levou a evangelização até Samaria, até Cesárea, né? E a sua morte, alguns dizem que foi martirizado, outros não, mas segundo o relato histórico também morreu de causas naturais também. Nós temos Bartolomeu, né? Ele é um apóstolo amigo de João. Bartolomeu, né, que pergunta... Bartolomeu é o mesmo Natanael lá, né, que diz assim, pode vir alguma coisa boa, né? E ele era um homem assim muito egocêntrico, né? Ele achava que ele era autossuficiente, que conhecia tudo, né? E de repente ele é apaixonado por Jesus e começa a pregação do Evangelho, e é algo assim muito interessante. Ele foi um grande missionário, né? Mas aquele homem que olhava só no seu próprio umbigo ali, acreditava só naquilo que ele fazia, teve uma morte trágica, né? Foi escalpelado vivo, né? Foi tirado o couro dele vivo, e morto já não seria agradável, imagine vivo, né? Foi um homem que viveu o Evangelho depois de conhecer Jesus. Tomé, né? Ou os mais intelectuais, Thomas, né? Eu tinha um amigo, eu coloquei Thomas aqui porque eu tinha um amigo na infância, né, que estudava comigo, e o nome dele era Thomas, né? E o meu nome, todos sabem, quem não sabe fica sabendo agora, é Neudir. Ele tirava muito sarro do meu nome, né, por ser Neudir, e eu falava, mas o teu nome, Thomas, e na época, eu tinha cerca de 11, 12 anos, eu fui pesquisar e Thomas é Tomé, né? Aí quando eu falei para a sala de aula que o nome dele era Tomé, aí ele parou de implicar com o meu nome, né? Tomé, né, um apóstolo que
a princípio não acreditava na ressurreição de Jesus, né, que pretendia tocar, né, ele, depois que viu que Jesus havia ressuscitado e Jesus convocou eles novamente para a pregação do Evangelho, ele falou, olha, vamos e morramos junto com ele. Né? Ele foi martirizado na Índia, né? Foi martirizado na Índia ali, e a história não diz a forma, né, exata com que ele morreu. Uns dizem que ele foi arrastado, outros dizem que foi golpeado na cabeça. Não tem assim uma forma assim exata, né? Só sabemos que ele foi morto por causa do Evangelho. Temos também Mateus. Mateus é o cobrador de imposto, né? É escritor de um dos evangelhos, e ele teria morrido na Etiópia, e o seu túmulo encontra na Itália hoje. Né? Mateus ele foi morto, ateado fogo sobre ele, depois ele correu um certo tempo, os cristãos amigos conseguiram apagar o fogo, né? Mas devido às feridas acabou morrendo também Mateus. Temos Tiago Menor, né? É o que ele conhecido como Tiago Menor, não por ser baixo, né? É conhecido por Tiago Menor por ele ser mais novo. Ele é mais novo do que o outro Tiago. O outro Tiago era um pouco mais velho que Jesus, e Tiago Menor aqui, ele é mais novo que Jesus, então é conhecido por Tiago Menor. No ano 62 depois de Cristo, ele foi martirizado na época da perseguição dos cristãos também em Roma. Temos Judas Tadeu, que ele teria morrido na Mesopotâmia por volta do ano 70. Ele conseguiu passar, como ele não estava em Roma, né, ele passou aquela fase do martírio ali de Pedro, de Paulo, né, entre outros também que acompanhava Paulo, e ele morreu por volta do ano 70. Nós temos Simão, né, que ele morreu junto com Judas, lá na Mesopotâmia, né, e eles criaram ali um movimento ali muito grande do Evangelho ali, né, na Palestina, né, contra o Império Romano ali, né, e os zelotas ali. E Judas Iscariote, né, que foi o que traiu Jesus, e todos nós conhecemos a história de como que Judas Iscariote morreu enforcado, né, ao invés de fazer a mesma escolha que Pedro, né, ele escolheu se enforcar. Bem, esses homens, 12 homens escolhidos por Deus, com exceção de Judas Iscariote, né, que também com exceção de escolhido, porque ele se escolheu, né, com exceção dele, quando Cristo chamou esses homens, disse que sua vida não seria fácil, mas eles deveriam levar o Evangelho. Levar o Evangelho de todo o seu coração, levar e pregar. Por isso que eu e você estamos aqui hoje. Esses homens foram martirizados, esses homens sofreram, olha, amargamente, né? Os que morreram de causas naturais não teve uma vida muito boa. João é um deles, né? Não teve uma vida muito boa, sofreu perseguição e sofreu do mesmo jeito. Esses homens, com o passar do tempo, alguns movimentos colocaram esses homens como santos, né? Como autor de milagres, como pessoas que devemos render culto, assim como devemos render culto ao próprio Cristo. E a Bíblia contradiz tudo isso. A Bíblia diz que não devemos prestar culto a esses homens, não devemos considerar esses homens melhor do que Jesus, não devemos
atribuir nenhum feito a esses homens e somente a Cristo, somente a Deus. Né? Esses homens foram apenas instrumentos, não devemos atribuir nada a eles. É semelhante a quando trabalhamos, né? Vou usar o irmão Irineu ali, por ser amigo é fácil usar o exemplo dele. O irmão Irineu, ele trabalha com gás, ele tem o patrão dele, que é proprietário da empresa, e o irmão Irineu, ele vende gás. Né? E de repente, o irmão Irineu vai lá, vende um bujão de gás, e esse bujão dá um problema e acaba vazando na casa, tudo e tal. A pessoa, né, ela pode querer atribuir o irmão Irineu, mas o irmão Irineu apenas ele pega o gás que o patrão manda vender e vai e vende. Né? E até o próprio patrão não tem responsabilidade por esse gás que vem da própria distribuidora. É a distribuidora que é responsável, que é dona do gás, que invasou, colocou ali dentro. Nós somos da mesma forma. Deus, ele é o distribuidor das bênçãos, né? E ele vem e distribui as bênçãos, e nós apenas anunciamos e levamos até as pessoas. Mas dizer que eu que coloquei a bênção ali, não. Eu apenas estou levando através da Bíblia. Né? Deus invasou as bênçãos, vamos colocar assim como o gás, né? Invasou dentro da Bíblia, dentro da sua palavra, e nós apenas levamos para as pessoas. Eu não escrevi. Né? Foi Deus que inspirou e foi totalmente inspirada. E nós vamos entrar agora num assunto sobre inspiração bíblica. Né? Segundo Pedro 3, 15 e 16, diz um texto muito interessante. Segundo Pedro 3, 15 e 16, né? Se quiser acompanhar por sua Bíblia, também é um texto bem interessante. Ele diz bem assim: tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabedoria é essa vindo de Deus. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Dá um pause aqui. Pedro, ele era pescador. Paulo, ele era um estudioso. Né? Então havia, sim, uma diferença. Paulo utilizava palavras eloquentes, palavras bonitas, né? Pedro já era mais simprão, já era um camarada assim, mais simples. E de repente, Paulo começa a escrever seus livros. Algumas pessoas entendiam os livros, outros não entendiam. Aí aqueles que não entendiam iam perguntar para as pessoas distorciam a Bíblia, distorciam ali as palavras de Paulo. E Pedro diz bem assim, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Agora, o interessante do versículo 16 diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Aqui Pedro está dizendo sobre os escritos de Paulo, todos os outros escritos de Paulo, e ele fala que é inspirado. Né? Então, assim, por mais que Paulo não fazia parte desses 12, né? E o interessante é que é tema para outro dia, né? No início de Atos, ali, Atos 1, ali, depois de Jesus, os discípulos tentam escolher outro, né? Para entrar no lugar de Judas Iscariote, né? Jesus escolheu 12, tem que ser 12. Aí eles vão e colocam outros lá. Né? Quem lembra quem foi o outro que eles tentaram colocar? Matias. Né? Tentou colocar Matias. Mas quando foi escolhido os 11, né? Porque Judas não foi escolhido, ele se escolheu. Quando foi escolhido os 11, quem escolheu foi o próprio Jesus. Não adianta eu dizer bem assim, olha, fulano é o escolhido de Deus. Não, é Deus que escolhe. Né? É Deus que escolhe. E Deus escolheu. Quem que Deus escolheu? Paulo. Deus escolheu Paulo. Deus chamou Paulo, não chamou Matias. Matias podia agregar, podia ajudar, mas dizer que Deus havia chamado ele, se estudar toda a Bíblia, toda a questão, não. Para compor ali
todos os apóstolos ali, foi Paulo. Né? Aí concluiu os 12. Porque não adianta eu querer eleger alguém, eu querer escolher alguém por afinidade, por escolha. Esse mesmo problema de afinidade foi quando eles escolheram Judas, né? Eles tinham afinidade com Judas. Judas era um homem inteligente, eles trouxeram Judas para o bando. E outro texto muito interessante que tem na Bíblia é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda palavra, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Quando dizemos toda a Bíblia, nós colocamos 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O interessante é que 300 anos antes de Cristo foram encontrados alguns livros, né? Alguns livros foram encontrados e esses livros eles foram reunidos, né, junto à biblioteca. A biblioteca ali dos rabinos, foram reunidos esses livros, cerca de 113 livros. Minto, cerca de 61 livros. Cerca de 61 livros. Depois de Cristo, veio mais 52 livros, né? Então deu um total de 113 livros. Esses livros são chamados apócrifos. Né? Desses 113 livros, né, 7 livros foram tentados reunir junto com as Escrituras. Livros datados antes de Cristo, então diziam que eram livros também inspirados. No ano 89 da nossa era, o Concílio de Jerusalém, dos cristãos, né, ali da época ali, pessoas que acompanharam Jesus, né, os mais velhos ali, que acompanharam Jesus, eles fizeram um concílio e eles tiraram esses livros. Por quê? Porque esses livros não eram escritos em hebraico nem em aramaico. A princípio a visão que eles tinham era essa, e algumas contradições que esses livros diziam. O interessante é que anos mais tarde, esses livros foram tentados colocar novamente e eles foram retirados. Esses livros foram tirados novamente e depois, anos mais tarde, no ano 612 da nossa era, esses livros foram anexados, né, pela Igreja de Roma, pelo Império Romano, foram anexados novamente. Então há aquela certa contradição. Esses livros são inspirados, não são inspirados, como que deve se tratar, devemos estudar, não devemos. Esses livros têm um valor histórico, né, devido à idade que foram escritos, então tem um valor histórico, né? Mas foram inspirados, não foram inspirados, é um tema assim bem interessante. E esses livros, que é motivo de discussão para todos, né, são eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, 1 Macabeu e 2 Macabeus. São esses livros que há uma certa briga por isso. No ano 525 da nossa era, com a Revolução Protestante iniciada por Martinho Lutero, esses livros foram retirados novamente do movimento, digamos assim, aí foi chamado de movimento protestante. Os mesmos livros que foram tirados lá no ano 89, depois no ano 325, 612, 613, agora no ano 1525 por Martinho Lutero, também foram retirados novamente, porque Martinho Lutero, estudando, descobriu que esses livros havia um certo conflito. Irmãos, há uns conflitos, mas na verdade ele tem assim umas heresias, assim, é bem complicado, entendeu? É bem complicado. Aqui eu estou usando a palavra heresia, mas
eu peço até desculpa, né, por estar usando, mas ele tem assim umas contradições assim bem complicadas. É bem complicado. E nós vamos ver essas heresias. Vamos lá no livro de Tobias. Tobias 6, 5 e 9 diz bem assim: Então disse o anjo: Tira as entranhas e esse peixe, e guarda, porque estas coisas te serão úteis. Feito isto, assou Tobias parte de sua carne, e levaram-na consigo para o caminho. Salgaram o resto, para que lhes bastassem até chegassem a Rages, cidade dos Medos. Então Tobias perguntou ao anjo e disse-lhe: Irmão Azarias, suplico-lhe que me digas de que remédio servirão essas partes do peixe que tu me mandastes guardar. E o anjo respondendo disse-lhe: Se tu puseres um pedacinho do seu coração sobre brasa acesa, o seu fumo afuguenta toda a casta de demônios, tanto do homem como de mulheres, de sorte que não tornam mais a chegar a eles. E o fel é bom para untar os olhos que têm algumas névoas e sararão. Em outras palavras, que é uma simpatia. Né? Isso aqui é uma simpatia ali para expulsar demônios e tudo mais. A Bíblia não diz isso. Se você for analisar de Gênesis a Apocalipse, não diz isso. E o mais interessante, eu peguei um texto de Apocalipse, existe diversos textos, mas eu peguei um texto de Apocalipse e diz assim: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então Deus condena feitiçaria. O mesmo Deus que não se contradiz, que diz que a sua palavra é apta para o ensino, não tem como ele concordar com feitiçaria. Não tem como, não bate. Por isso que esse livro ele é considerado assim, um livro de contos históricos da época. Muito antigo, por sinal, é um livro muito antigo. É um livro antes de Cristo, aproximadamente o ano 300 de Cristo. Mas é um livro que se contradiz. Temos o livro de Eclesiásticos também. Né? Não é o mesmo Eclesiastes, escrito por Salomão. É um outro livro. Eclesiásticos 3:4 diz assim: O que ama a Deus implorará o perdão dos seus pecados, e se absterá de tornar a cair nele, e será ouvido na sua oração de todos os dias. Olha, é um tema assim que foge totalmente do que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, né, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você, por mais que você ama a Deus, se você não se arrepender, se você não disser para Deus: olha, Senhor, eu sou uma pessoa falha, para Deus, somente para Deus, não é para ninguém. Não chega pro teu vizinho, pro teu pastor, para qualquer pessoa. Não, é somente para Deus. Você tem que chegar, né? 1 João 1, 9 ao 10, diz que você tem que chegar para Deus, confessar os pecados lá, e Deus, Ele é fiel e justo para te perdoarmos. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então aqui diz que, Eclesiástico, né, diz que se a pessoa se abster de pecar, como que o camarada, o ser humano que é da natureza pecaminosa, vai ficar sem pecar? Não tem como. A Bíblia diz que somos pecadores, nascemos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, né? Devemos correr atrás da perfeição, mas só seremos perfeitos quando Cristo retornar e nos transformar. Também temos o livro de 2 Macabeus 12, do 43 e 46, diz assim: E tendo feito uma coleta, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém, para serem oferecida em sacrifício pelos pecados dos mortos, sentindo bem religiosamente a ressurreição,
Porque se ele não esperasse que os que tinham sido mortos haviam um dia de ressuscitar, teria por uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. E porque ele considerava que aos que tinham falecido na piedade estava reservada uma grandíssima misericórdia. É por isso um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Esse texto aqui, né, através desse texto aqui, foi baseado na Idade Média a questão das indulgências, né? Olha, você dá isso para você ser salvo, dá isso. Interessante que da Idade Média para cá deu um salto. Hoje você escuta muito, você liga a tua televisão, tem lá os canais, olha, dê tal coisa, né, para você ser salvo, venda sua casa, dê isso. Agora esses dias eu vi aí o dízimo em débito em conta, né? Você diz quanto que você quer dar de dízimo e eles vêm e descontam lá automaticamente. Então está voltando novamente isso daí. Mas a Bíblia, ela não diz isso sobre os mortos. A Bíblia diz que não tem nada a ver disso sobre os mortos, né? Aí vamos já pular para um outro livro até a gente chegar no texto da Bíblia. Sabedoria, de 3, 1 ao 4, diz assim: as almas dos justos estão na mão de Deus, e não as tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, e a sua saída deste mundo foi considerada como uma aflição, e a sua separação de nós como um extermínio, mas eles estão em paz no céu. E se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia. Aqui é a crença do purgatório, né? Aquela crença do camarada no purgatório. Né? Purgatório que eu conheço é Ninho de Cusco, né, Rudinei? Né? Casa de cachorro, isso que eu conheço como purgatório. Né? E aqui está a crença do purgatório, que as pessoas boas não morrem, né? Tem outra vida, estão no céu e tudo mais. E a Bíblia não diz isso, né? Eclesiastes, né, de Salomão, Eclesiastes 9, 5 ao 6, lá deu sumiu um pouco, diz bem assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Então, aqui cai por terra a teoria do purgatório, cai por terra a teoria que você deve ficar acendendo vela para os que morreram, né? Não tem, o camarada já está debaixo do sol, já está no escuro, não adianta nada, a vela não vai iluminar o caminho dele, nada. Né? Só vai deixar a tua casa com cheiro de cera. Né? Somente isso daqui. Então a Bíblia, ela explica tudo. Outro livro também que existe é o livro de Judite, 8, 5 e 6, diz assim: e no andar superior de sua casa tinha feito para si um quarto retirado, no qual se conservava recolhida com as suas criadas, e trazendo um cilício sobre os seus rins, jejuavam todos os dias de sua vida, exceto nos sábados e nas neomenias das festas da casa de Israel. Esse texto aqui diz, foi derivado Santa Judite, né, que ela jejuava todos os dias. Interessante que ela era inteligente, né? No dia de festa ela ia comer, né? Comida boa normalmente é dia de festa, né? Principalmente festa de aniversário, principalmente questão. Ontem nós tivemos ali uma cerimônia de jejum e no final dessa cerimônia tivemos ali uma ceia de frutas, né? Que o departamento de mordomia está de parabéns, né? E seguindo a ordem aqui, Judite nenhuma era boba de ficar sem comer aquela ceia de fruta, né? Então esse texto aqui também ele cai por terra, por quê? Ninguém consegue ficar a vida toda sem comer. Não tem como, não tem saúde, não sobrevive. E no final do livro diz quantos anos a mulher viveu, não tem como. Teoricamente, assim, não tem como uma pessoa viver 90 anos jejuando a vida toda, não, sem comer nada. O próprio Cristo jejuou 40 dias e a Bíblia diz que ele estava muito fraco, que chegou a ser até tentado. Né? A própria Bíblia diz isso.
40 dias ele estava muito fraco, chegou a ser até tentado. Irmãos, o que eu quero, antes da mensagem musical, para a gente encerrarmos, é que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Oséias. Livro de Oséias. Livro de Oséias, no versículo 4. No capítulo 4, desculpa. Capítulo 4, Oséias 4. Oséias está lá no Velho Testamento. Oséias 4. Todos acharam? Oséias 4, versículo 6. Diz bem assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que nós não possamos ser esquecidos por Deus, por rejeitar o conhecimento que Ele nos dá, que é a sua Santa Bíblia, seus livros inspirados. 39 livros do Velho Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Que nós possamos estudar mais a Bíblia, que nós possamos compreender mais as promessas que Deus tem para nós. Promessas essa de salvação, promessa essa de uma vida pura, promessa essa de um céu maravilhoso. Que nós possamos nos preparar e conhecer mais o que Deus tem para nós. Esse é o meu desejo. Nesse momento teremos uma mensagem musical. Enquanto as meninas cantam, eu quero que vocês reflitam, né? O quanto que nós temos estudado a Bíblia, o quanto que cada um tem estudado a Bíblia, o quanto que cada um tem dedicado tempo em conhecer mais sobre o que Deus tem para nós. Aonde quer que esteja aqui, escondes teu tesouro. Ali também está teu coração. Se aqui na terra esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Serás o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para
Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Serás o meu tesouro até morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Amém, né? Temos um tesouro que é Cristo, e esse tesouro, Ele nos dá entendimento através da sua palavra. Basta estudarmos. Vamos nos colocar de pé para agradecermos a Deus por tudo que Ele nos dá e também pedir uma ótima semana. Antes de orarmos, eu quero dizer para vocês que vocês não precisam ser que nem Judite, jejuar, ou ser igual Judite, aproveitar as festas e comer. Tem uma salada de fruta lá embaixo e todos estão convidados. Vamos orar. Santo querido Deus, agradecemos por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Agradecemos pela vida, agradecemos pela saúde, agradecemos pela oportunidade de te cultuar e louvar. Agradecemos, bondoso Deus, porque pelo percorrer da história, o Senhor inspirou homens santos para escrever a tua palavra e servir de fonte de inspiração para nós. Nos ensina, bondoso Deus, a ser santos, a ser separados, a ter uma vida nova, a ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Nos dê, bondoso Deus, a cada dia a esperança e a certeza na salvação em Cristo. Pedimos, bondoso Deus, que nos abençoe pelo percorrer dessa semana. Abençoe cada família aqui representada. Nos leva para os nossos lares e nos traga para as próximas programações da igreja. Abençoe também ali o alimento que iremos participar. Que esse alimento, bondoso Deus, possa jamais faltar na casa de cada qual aqui presente. Pedimos não porque temos mérito, mas pelo doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.